Fala, rapaziada do Panorama Botafoguense, eu sou o Wellington Arruda, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, um videozinho que a gente não gostaria de fazer, né, rapaziada? Vídeo pós-jogo, pós-eliminação do Botafogo na Copa do Brasil. O Botafogo acabou sendo derrotado pela equipe do Bahia pelo placar de 1-0 e está eliminado da competição. Ou competição amaldiçoada que é essa Copa do Brasil pro Botafogo, meu amigo. Sempre tem ali alguma coisa para acontecer na Copa do Brasil, sempre tem algo negativo nessa Copa do Brasil pro Botafogo, e o Botafogo não consegue, mesmo com o time tão forte que tem, não consegue caminhar, né, seguir nessa competição. O jogo foi um jogo de muita luta do Botafogo, um jogo que o Botafogo conseguiu controlar, né, na maioria do tempo ali, quando teve 11 jogadores a partida, teve oportunidades até quando tinha 10 jogadores em campo. O Bahia é uma equipe chata, uma equipe que aqui no Rio de Janeiro jogou muita bola, né? A gente comentou bastante isso aqui no canal, do potencial do Bahia também. É um time que tem qualidade, é um time que tem bons jogadores, mas a grande verdade é que o grande destaque, quem mais apareceu nesse jogo, foi a equipe de arbitragem, né? O árbitro do jogo e principalmente o VAR, que acabou chamando o juiz no lance do Gregory, né? Gregory acabou abrindo espaço, me deu a impressão que ele ficou desequilibrado e mexeu ali o braço tentando, de alguma forma, buscar o equilíbrio, melhor dizendo. E o VAR chamou o árbitro e ali expulsou o Gregory. Ali ele acabou com o jogo do Botafogo, né? O Botafogo que vinha muito forte, o Botafogo que vinha criando jogadas, a equipe do Bahia estava um pouco ressabiada ali, segurando mais atrás, justamente para não deixar espaço para o Botafogo, que sabia que o Botafogo estava atacando muito bem os espaços. E depois dessa ação da equipe de VAR, né, lá na Fonte Nova, o jogo do Botafogo acabou. O Botafogo até com 10 jogadores conseguiu construir algumas oportunidades. Tivemos algumas oportunidades dentro da grande área, jogada com o Luiz Henrique, com o Igor Jesus. Conseguimos ainda construir, conseguimos ainda defender bem, né? Lutamos, mas infelizmente ali uma saída de bola errada. O time tinha tentado sair um pouco para atacar, o Bahia recuperou a bola numa jogada errada na saída de bola do Botafogo e o Luciano Rodrigues fez o gol da vitória da equipe do Bahia. É até difícil de a gente analisar o jogo hoje por conta dessa expulsão no primeiro tempo que acabou com o jogo do Botafogo, né? Como eu disse, a luta da equipe aconteceu, a disposição da equipe foi grande, o Botafogo realmente conseguiu, mesmo com 10 jogadores, fazer uma boa partida, mas ficou muito difícil, né? Muito difícil você segurar o resultado contra uma boa equipe, como a equipe do Bahia, durante todo o tempo, e acabamos sendo eliminados. Agora, o Tairo Arruda já foi ao Twitter falar sobre a arbitragem, eu imagino que o Textor também daqui a pouco vai falar. O Botafogo precisa bater nessa tecla, né? O Botafogo hoje foi prejudicado pela arbitragem, o Bahia não tem nada a ver com isso, o Bahia foi eficiente, né? O Bahia fez a chance que teve, mas a arbitragem, de certa forma, decidiu essa classificação. É chato, é muito chato a gente, depois de um jogo desse, ter que comentar sobre a arbitragem, mas, mais uma vez, recorrentemente, o Botafogo tem sido prejudicado pela arbitragem e hoje essa classificação na Copa do Brasil, perdão, acabou sendo decidida boa parte pela arbitragem. Falando um pouco de jogo, eu acho que a gente pecou, principalmente no jogo do Rio de Janeiro. Como eu disse, hoje o Botafogo estava muito bem, e foi um jogo que a gente até falou no vídeo pós-jogo aqui no Rio de Janeiro. O Bahia ia ter que se lançar mais um pouco o ataque lá na Fonte Nova. O Bahia ia precisar atacar. E isso geraria espaço para o Botafogo. E era o que estava acontecendo. A equipe do Bahia estava tentando sair jogando, tentando atacar um pouco mais a equipe do Botafogo. O Botafogo começou a pressionar o Bahia. O Bahia ficou um pouco mais atrás. Não saíram, porque sabia que o Botafogo tinha Luiz Henrique, tinha Almada. O jogo estava se desenhando de uma forma positiva, né? Então, o que a gente imaginava que ia acontecer na Fonte Nova estava acontecendo. O grande problema do Botafogo, na minha opinião, foi no jogo do Rio de Janeiro, né? Em que a gente abriu o placar por 1-0 e aí o time deu uma acomodada, o time acabou recuando demais, né? E o Botafogo acabou empatando no Rio de Janeiro por 1-1. E aí, para mim, desses 4 tempos de jogo que tivemos, né? 2 no Rio de Janeiro, 2 na Fonte Nova, esse foi o ponto-chave dessa classificação da Bahia, além do Bahia, né? Claro, mais uma vez, sobre a situação da arbitragem, mas aqui no Rio de Janeiro a gente poderia ter colocado um ritmo maior, a gente poderia ter tentado atacar mais, ser um time mais incisivo para, de repente, fazer um resultado melhor no Rio de Janeiro para ir para a Bahia com um pouco mais de segurança. Isso não aconteceu. O Arthur Jorge foi mal naquele jogo e custou caro aquela postura do Botafogo no estádio Newton Santos. Mais uma vez, né, deixando à parte a questão da arbitragem, falando de campo, de jogo,
né? O jogo do Rio de Janeiro, realmente, essa postura da equipe foi muito prejudicial. Mas, enfim, o ano não acaba por aqui, muito pelo contrário, né? A Copa do Brasil, o Botafogo acaba adiando, né? Essa conquista inédita que o Botafogo buscava, mas o Botafogo tá vivo, o Botafogo tá forte, o Botafogo tem um time muito forte. Eu acredito, sinceramente, que se não fosse a arbitragem, o Botafogo avançaria hoje de fase, mas já saímos, agora é olhar para frente, né? Temos um jogo importante no próximo fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, para o Botafogo conseguir manter a sua liderança no campeonato, né? Tem a partida contra o Juventude, alguns jogadores provavelmente devem ser poupados, porque na outra quarta-feira, no estádio Newton Santos, aí a gente tem o jogo do ano até aqui, que é o jogo contra o Palmeiras, e o Botafogo precisa também tirar lições dessas decisões agora contra o Bahia, principalmente do jogo que eu acabei de mencionar em casa, em que o Botafogo teve uma postura não tão ofensiva, onde o Botafogo poderia aproveitar o fator casa, e contra o Palmeiras na Copa Libertadores da América, a gente vai ter que aproveitar o fator casa. A gente sabe enquanto é difícil ganhar da equipe do Palmeiras, uma equipe muito chata, uma equipe muito forte em casa, então a gente vai ter que fazer o nosso papel em casa na próxima semana. É uma desclassificação dolorida, sim, claro, mas a gente precisa olhar para frente, cabeça erguida. Domingo tem jogo importante, final de semana tem jogo importante, na próxima quarta-feira tem decisão pela Copa Libertadores. O Botafogo não pode deixar se abater por essa derrota de hoje, essa eliminação de hoje. É chato, é dolorido, mas o elenco, a comissão técnica tem que estar com a cabeça erguida e já mirar essa partida, né, decisiva da próxima semana. Uma notícia importante de hoje foi em questão do Damian Soares, né? Pediu para não jogar com a equipe, tá com alguns problemas pessoais. Essa informação foi dada pelo GE, a gente também pôde confirmar. O Damian Soares, após o treinamento, onde ele iria com a delegação enfrentar a equipe do Bahia, pediu para não viajar e pediu também para ser negociado. Damian Soares parece que está com alguma questão familiar, né? Existem alguns disse-me-disse por aí da situação do Damian, do que poderia ser. A gente não tem informação, então não podemos confirmar. Mas, de fato, o Damian Soares tem algum problema pessoal e pediu a diretoria do Botafogo para ser negociado. Tanto que ele tinha ali, né, um pedido da diretoria para ir para Salvador, ele pediu para não ir de qualquer forma, não foi e agora está aguardando. O Botafogo vai ver o que vai acontecer, mas o jogador tem contrato com o clube, existe uma multa rescisória, o Botafogo também não deve facilitar tanto assim a vida do Damian Soares. Quer ir embora? Tudo bem, faz parte, acontece, né? Mas o Botafogo também vai ter que receber alguma coisa caso o Damian Soares realmente queira sair. A situação já está praticamente resolvida, de fato o jogador não quer ficar no Rio de Janeiro, está com alguns problemas pessoais, parece estar infeliz na cidade, não quer ficar por aqui. Então o Botafogo vai ter mais um problema aí para resolver, mais um jogador que de repente vai ser necessário o Botafogo buscar no mercado. O Botafogo já estava buscando o lateral direito, agora com essa possível saída do Damian Soares vai precisar buscar um outro jogador para essa posição. O adendo importante, o Ponte hoje atuou contra o Bahia, foi bem, dá uma esperança, fez uma boa partida hoje o Ponte, mas o Damian Soares realmente é praticamente aí carta fora do baralho na equipe do Botafogo. É isso, rapaziada. E aí, o que vocês acharam do jogo de hoje? Mais uma vez a arbitragem se envolvendo em confusões, em polêmicas em jogo do Botafogo. Coincidência? Tem muitas coincidências no futebol, né? Principalmente com o Botafogo. E o que vocês acham aí da sequência do Botafogo nessa temporada? Como eu disse, fim de semana brasileiro, semana que vem Palmeiras na Libertadores. Vocês acham que essa derrota de hoje pode abalar a sequência do ano do Botafogo? Comenta aí no chat, participa com a gente, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Vamos junto, rapaziada. O ano tem muita coisa ainda para acontecer, muitas decisões pelo caminho. O Botafogo tem um time forte, o Botafogo tem um time competitivo, o Botafogo tem ótimos jogadores e precisa olhar para frente e buscar esses campeonatos aí que tem ainda pela frente agora, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Tamo junto, forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!